é que se você só alimenta o peixe com base no comportamento do peixe, você corre o risco de alimentar e mesmo assim ter ineficiência por parte do processo de digestão, ou seja, por conversão alimentar, né? A conversão alimentar, como eu falei agora há pouco, é o principal índice que está relacionado com a lucratividade da piscicultura, com o lucro que você vai ter dentro da sua piscicultura. E se você não sabe quais são as estratégias que você precisa fazer dentro do viveiro para conseguir que o peixe tenha melhor eficiência de conversão alimentar, tenha uma conversão alimentar cada vez melhor, ou seja, come o ideal é que o peixe consuma a menor quantidade de ração possível e engorde o maior peso de quilos possível, né? Então, se a gente tiver aí uma conversão alimentar de 1,4, 1,6, né? Entre 1,4 e 1,6, dependendo da espécie de peixe, ou seja, consome 1,6, 1,6 kg de ração e converte em 1 kg de peixe, é uma conversão alimentar boa. 1,5, 1,4 são conversões alimentares boas. E isso depende da eficiência do manejo que você faz ali no momento de alimentar. Então, se você alimenta o peixe com baixa concentração de oxigênio, ele come ração, não engorda, não converte em músculo. Quando eu faço assim, é porque eu estou falando que ele está engordando, né? O músculo dele não engorda, não ganha massa muscular, excreta no tanque e você, mesmo assim, fez com que o peixe consumisse a ração. Isso piora o seu resultado de conversão alimentar. Não é o que a gente quer por aqui. Então, tem um outro lado do oxigênio, que é quando você vai alimentar o peixe em viveiros que têm alta concentração, um excesso de turbidez de fitoplâncton, de presença de fitoplâncton. Um tanque que está muito verde, tá? Um tanque que está muito verde, com a água muito verde. Você, inevitavelmente, essa água que está com a coloração muito verde tem uma presença de fitoplâncton muito grande, tá? Presença de fitoplâncton muito grande. E tem um lado bom e o lado ruim disso, como em tudo na nossa vida. O lado bom de a gente ter grande quantidade de fitoplâncton dentro do viveiro é que o fitoplâncton, principalmente quando eu produzo peixes nativos, né? Principalmente quando eu produzo peixes nativos, ou peixes, não só os nativos, mas alguns nativos, né? Mas peixes onívoros, que têm o hábito de filtração, que conseguem aproveitar o fitoplâncton como alimento, isso auxilia na absorção dos nutrientes, auxilia em quantidade de micro-organismos benéficos para dentro do viveiro, isso é muito bom, tá? Só que quando eu tenho muito fitoplâncton dentro do viveiro, esse fitoplâncton, ao longo do dia, ele se comporta como todos os vegetais terrestres, então como as árvores, como os arbustos, fazendo com que esse fitoplâncton faça fotossíntese em presença luminosa, ou seja, quando eu tenho muito fitoplâncton dentro do viveiro, eu posso, inclusive, encontrar um viveiro com uma concentração de oxigênio de 14, 15, 20 miligramas por litro. E aí, se você não sabe disso que eu vou falar logo na sequência, você pensa assim, nossa, tá ali com o equipamento, né? Tô lendo o meu equipamento. Nossa, o oxigênio do meu viveiro tá fantástico, tá maravilhoso. Porque a tabelinha tá me falando que o ideal é 5. Mas o meu viveiro tá com 15, então tá muito bom. Tá muito bom. 3 horas da tarde, sol a pino, e o fitoplâncton tá ali fazendo muito fotossíntese. E o processo de fotossíntese produz oxigênio. Então, aquele oxigênio que tem ali dentro do viveiro naquele momento é um oxigênio que foi produzido pelo fitoplâncton que está dentro do seu viveiro. Ok, essa é a primeira parte. Essa é a notícia boa. Agora eu vou te dar a notícia ruim em relação a ter muito fitoplâncton dentro do viveiro. A notícia ruim é que, no período noturno, todo esse fitoplâncton que está ali produzindo oxigênio dentro do viveiro, ele vai consumir o oxigênio e transformar em gás carbônico.
É processo bioquímico, é da natureza isso. É natural isso acontecer, tá? Não é uma coisa que você fez ou que você vai deixar de fazer. É natural o processo. Só que se você tem uma quantidade de fitoplâncton dentro do ideal, e a gente vai falar qual é o ideal numa outra oportunidade, se você tem a quantidade de fitoplâncton dentro do ideal, você não corre o risco, primeiro, de ter concentração de oxigênio 14, 15, 20 miligramas por litro, 3 da tarde, né, durante o período do dia. Mas, por outro lado, você não corre o risco de, no período noturno, ter peixes e um monte de fitoplâncton consumindo o oxigênio de dentro do viveiro. Porque, na mesma proporção que eu tenho lá 1 milhão de fitoplâncton produzindo oxigênio, eu tenho 1 milhão de fitoplâncton respirando esse oxigênio ao longo de 8 ou 10 horas no período noturno. Então, esse problema é que à noite, e todo o fitoplâncton, então, o fitoplâncton, os peixes, a decomposição da matéria orgânica que está ali no fundo do viveiro, vão fazer a retirada do oxigênio, vão gastar o oxigênio, vão consumir o oxigênio junto com os peixes. Então, se você não sabe dessa informação, né, de que eu tô com excesso, o ideal é quanto mais oxigênio melhor? Não, não é o ideal quanto mais oxigênio melhor. Em sistemas de viveiro escavado, onde você tem renovação de água, né, tem ali uma biomassa razoável, respeitando a capacidade de suporte, você precisa ficar ligado que quando você tem uma concentração de oxigênio muito alta, vai lá olhar para a quantidade de fitoplâncton que você tem, que você pode estar correndo o risco de ter excesso de fitoplâncton dentro do seu viveiro. E isso não é desejável, porque todo fitoplâncton que tem em excesso vai fazer o consumo desse oxigênio no período noturno.